Maceió, 9 de maio de 2022. Sindprev participa de audiência pública, que debate a política de saúde mental no município de Maceió, proposta pelo vereador e médico Dr. Valmir Gomes. Do total de 25 vereadores, apenas 2 estiveram presentes. Vereadores ausentes: 1. Aldo Loureiro, Progressistas. 2. Brivaldo Marques, PSC. 3. Cal Moreira, PSC. 4. Davi Davino, Progressistas. 5. Delegado Fábio Costa, PSB. 6. Fernando Holanda, MB. 7. Chico Filho, MDB. 8. Francisco Salles, PSB. 9. Galba Novaes, MDB. 10. Joãozinho, Podemos. 11. João Catunda, PSD. 12. Eduardo Canuto, Podemos. 13. Zé Márcio Filho, PSD. 14. Oliveira Lima, Republicanos. 15. Ciderlane Mendonça, PSB. 16. Kelman Vieira, Podemos. 17. Leonardo Dias, PSD. 18. Luciano Marinho, MDB. 19. Marcelo Palmeira, PSC. 20. Gabi Ronalça DEM. 21. Olívia Tenório, MDB. 22. Samir Malta, PSC. 23. Silvânia Barbosa, MDB. Vereadores presentes: 24. Teca Nelma, PSDB. 25. Dr. Valmir, PT. Declaro aberta a audiência pública que tem como tema a política municipal de saúde mental no município de Maceió. Neste momento, convido para compor a mesa de honra o professor médico psiquiatra Fernando Fidelis, representando a Universidade Estadual da Saúde. Convido, representando a Secretaria Municipal de Saúde, a gerente de atenção psicossocial, senhora Joselita Monteiro. Convido, representando o Conselho de Psicologia de Alagoas, o senhor Leonardo Tenório. Convido o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Direitos Humanos, senhor Ronaldo Cardoso. Convido a senhora Eliane Anselmo Santos, representando os usuários dos CAPs. Convido a senhora Claudete Lins, representando o Fórum de Saúde Mental de Maceió. Convido Leonardo Correia, do Sindprev. Boa tarde a todos. Eu sou Leonardo da Graça Correia, radialista, psicólogo. Em nome do Sindprev, quero agradecer ao Dr. Valmir pelo convite e parabenizá-lo por um momento importante como esse. Não é? É um momento que nós percebemos o quanto a democracia é importante para todos os brasileiros. Porque é com a democracia que a gente constrói um país melhor. É com a democracia que a gente pode construir o estado de Alagoas um estado melhor. E é com a democracia que nós podemos construir municípios que respeitem o cidadão, que respeitem os trabalhadores e que respeitem os usuários dos serviços de saúde e da assistência social. E de todos os serviços. Parabenizo aqui a todos que compõem a mesa, parabenizo todos os trabalhadores aqui presentes, todos os usuários. E fico muito feliz de estar aqui representando a entidade do Sindprev, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Assistência Social do Estado de Alagoas, onde nós estamos em cerca de 75 municípios de Alagoas. E nós recebemos várias denúncias das situações dos CAPs também no interior. Quanto mais distante da capital, mais difícil de se trabalhar, pelas condições impostas, pela falta de respeito à dignidade dos trabalhadores nas condições de trabalho, nas condições salariais. E é isso que nós precisamos, não só em Maceió, mas em toda Alagoas. Porque não adianta aquele que administra os municípios, ou o governo do Estado, ou a presidência da República, dizer que vai fazer uma saúde de qualidade para os usuários, se não valoriza o serviço público, se não
possibilita dignidade salarial e de trabalho para os trabalhadores desenvolverem a sua atividade. Eu trabalho em CAPES, sei muito bem da realidade de cada CAPES. E é com esse tipo de debate que a gente pode construir, sem dúvida, esse momento fica para a história, porque nós precisamos realmente darmos as mãos e fazer a saúde mental ter o valor, mostrar o valor que realmente ela tem. Porque muitas vezes, as pessoas que se utilizam do serviço de saúde são aquelas que são tradicionalmente excluídas por esse próprio poder público. E nós não podemos admitir, porque todos são cidadãos e cidadãos de direitos, e merecem ter seus direitos respeitados, merecem ser valorizados e merecem um tratamento digno. Então, nós precisamos cobrar do poder público, dos políticos, do poder judiciário, do Ministério Público, para que a lei seja cumprida e nós possamos ser respeitados, trabalhadores e usuários. Para finalizar, tem uma frase do poeta alagoano chamado Ledo Ivo, e um trecho do livro dele chamado Calabar, que ele diz que duas coisas em Alagoas não mudam jamais: a miséria do povo e o vento do mar. Os dois sopram no ouvido e na vista do governo moco e do cego turista. Mas eu acredito que nós podemos transformar essa falta de audição dos governos, para que eles nos ouçam, mas eles só vão nos ouvir se a gente se organizar e se a gente fazer a luta como merece a luta antimanicomial. Muito obrigado. Agradecer as palavras do Leonardo, muito sábias, muito sábia. Passo a palavra ao professor Fernando Fidelis. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao vereador, professor Dr. Valmir Gomes, aos demais membros da mesa, e aí, assim, em especial aos usuários, que eu sei que não é fácil ter problemas, e até agora algumas pessoas às vezes pensam, o que é que eu vou fazer, né? Mas graças a Deus que nós temos os familiares que apoiam, né, que dão o suporte, mas claro que a gente sabe que a maioria dos familiares não dão esse suporte, e se não tivermos os profissionais de saúde, a gente com certeza não vai nada adiante. Então, em agradecimento a todos os profissionais, a minha pessoa também por ser psiquiatra. Obrigado. Eu vou iniciar, eu trouxe uma apresentação, mas aí eu vou falar rapidamente sobre o assunto. A Política Nacional de Saúde Mental, ela tem objetivo de reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa tão fácil. Por quê? Porque para a rede extra-hospitalar acontecer, que é os CAPs, as residências terapêuticas e as unidades psiquiátricas em hospital geral, a gente precisa incluir ações de saúde mental na atenção básica e melhorar também a atenção integral dos usuários de álcool e droga e implantar o programa de volta para casa, que a gente sabe que com a nova RAPS 2017 houve uma quebra sobre isto. A nossa política, ela completou, para todo mundo ter ciência, completou 21 anos. Desde 2001 a gente tem a política. Essa política, ela dispõe sobre a proteção, é a Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Os direitos da pessoa portadora de transtorno mental, primeiro, é ter acesso ao melhor tratamento.
é ser tratado com humanidade e respeito no interesse exclusivo da sua saúde, é ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia do sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica, ter livre acesso aos meios de comunicação, receber o maior número de informações, ser tratado num ambiente terapêutico e ser tratado em serviços comunitários de saúde mental. As diretrizes da política, ela trata sobre a desinstitucionalização, que é o nome um pouco difícil, mas é você não viver institucionalizado em nenhum lugar. Você viver vários anos no mesmo local, você termina se institucionalizando. A outra coisa é reorientando o modelo assistencial. O modelo ele deve ser descentralizado e de base comunitária, ou seja, eu preciso ter serviços mais próximos à minha casa para que eu possa ter essa atenção. Outra coisa é a redução gradual dos leitos psiquiátricos. Não significa dizer que é a extinção total, mas se o governo se organizar, essa redução vai fazer com que haja uma redução bastante e uma melhoria bastante dos serviços extra-hospitalares. E ampliação da rede extra-hospitalar, no caso, com a portaria 336 de 2002, eu vivenciei tudo isso, que eu me formei em 91, em 92 teve uma portaria que redirecionou, mas só em 2002 que criaram os CAPs. Eu sou um dos precursores na criação de um CAPs no interior, na criação de leitos psiquiátricos no interior. Outra coisa, as diretrizes da política, elas são de acordo com os princípios do SUS, que é universalidade, equidade e integralidade. Mas a gente precisa entender que tem que haver o território. A atenção à saúde mental em rede, ela deve ser organizada a partir do território. E é preciso também a intersetorialidade, porque não tem como a saúde mental resolver só com a saúde, ela precisa de outras áreas. E é preciso também uma atenção integral, contínua e de qualidade. Além da multiprofissionalidade e da desinstitucionalização, como a gente falou. Só que a multiprofissionalidade, hoje, ela está vencida. Hoje a gente trabalha com a interprofissionalidade entre as profissões. A rede, e diz, compete ao Estado, no artigo 3º, é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, assistência e promoção das ações de saúde e aos portadores de transtorno mental. Lembrando que a internação psiquiátrica, ela está no artigo 6º da política, mas ela diz que a internação ela só pode ser feita se tiver um laudo médico circunstanciado e que caracterize os seus motivos. Mas nós sabemos que existem 3 tipos de internação. Uma voluntária, caso a pessoa queira, outra involuntária, sem o consentimento da pessoa, mas com a pedido dos terceiros, e a internação compulsória quando é determinado pela Justiça. A portaria 336, ela diz, ela cria os CAPs, mas os CAPs eles são classificados. Primeiro, o CAPs 1, ele não tem exigência de médico psiquiatra, mas basta ter um generalista capacitado. Isso tudo está escrito na política. Já o tipo 2, ele precisa de médico psiquiatra. O tipo 3 funciona 24 horas e faz internação até 72 horas. O CAPS AD é o CAPS para álcool e outras drogas. E o CAPS infanto-juvenil é ele quem determina o acompanhamento de todas as crianças e adolescentes. Mas existe a diferença entre a RAPS 2011 e a RAPS 2017. A RAPS 2011, ela começa desde a atenção básica, que é as UBSs, o NASF, que está em processo de remodificação, o consultório na rua, que ainda existe, e os centros de convivência e cultura, que eles estão mais ligados à assistência social e não à saúde.
Existe uma atenção psicossocial estratégica, que são os CAPs, como eu já falei. Existe a atenção de urgência e emergência, que é o SAMU e as UPAs 24 horas. Existe a atenção residencial de caráter transitório, que é as unidades de acolhimento e o serviço de atenção residencial terapêutico. Existe a atenção hospitalar, que na RAPS 2011 só prevê leitos de saúde mental em hospital geral, não prevê leitos em hospital psiquiátrico especializado. A desinstitucionalização prevê as residências terapêuticas, mas prevê também o programa de volta para casa, que é aquelas pessoas que moram em hospitais há mais de 20 anos, 30 anos e que não têm mais contato com a família. Alguns até têm, mas às vezes é difícil você requalificar e reaproximar a família do usuário. E as estratégias de reabilitação psicossocial, que são a geração de trabalho e renda e o protagonismo dos usuários e familiares, que existe em alguns CAPs, não tem em todos. Diz que o CAPS 1 é para uma população até 20 mil habitantes. O CAPS até 20 mil habitantes, você só ofereceria a atenção básica, de 20 a 70 mil, CAPS 1. No caso dos CAPS 2, dos CAPS AD e a rede de atenção básica, teria que ter uma população de 70 a 200 mil. Então, Maceió, como tem 1 milhão e pouco, não sei, 1 milhão e 25 mil, então ele teria que ter no mínimo 5 CAPS 2, 5 CAPS AD e a rede básica com ações de saúde mental. Mas os municípios que são a mais de 200 mil, precisaria ter CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, CAPS C e a rede básica. Então, a gente só acrescentaria os CAPS 3, o CAPS C e entraria também a questão da preparação para o SAMU fazer a atenção. Lembrar que a saúde mental está mais organizada dentro dos NASFs, que é aqueles núcleos de atenção integral que eles existiam, mas que foram requalificados na portaria 2017. Os núcleos geralmente têm um município até 40 mil habitantes na proporção de um núcleo para cada 9 a 11 equipes. Então, a gente precisa, provavelmente, Maceió deve ter uns 10 núcleos, né? Uns 10 NASF, mas eu não tenho certeza, né? E aí, assim, é importante também saber que os serviços residenciais terapêuticos, eles foram construídos para responder à necessidade de moradia de pessoas com transtorno mental grave, egressa dos hospitais psiquiátricos ou hospital de custódia. E os serviços residenciais terapêuticos é tipo 1 e tipo 2, na portaria 2011, tipo 1, 8 usuários e tipo 2, 12, de 10 a 12 usuários. O programa de voltar para casa foi instituído dizendo que cada auxílio, cada pessoa receberia R$ 240 mês, aquela pessoa que saísse do hospital para morar na sua casa própria. Lembrando que o programa de volta para casa já dá direito àquelas pessoas que se internam há mais de 2 anos e que não saíram do hospital. O programa de atenção ao álcool e drogas, ele prevê uma rede que articula os CAPS AD com os leitos de internação em hospital geral. O problema é que a gente tem muita dificuldade, vereador, de ter leitos psiquiátricos no hospital geral para realmente fazer e acontecer essa questão. Já na RAPS 2017, ela traz algumas novidades. Primeiro, a criação do CAPS AD4, ou seja, ele passa de AD3 para AD4, lembrando que aí você vai ter quadros graves e só pode ter isso as capitais e os municípios que tiverem acima de 500 mil. Mas nesse caso, Maceió já poderia ter 2 CAPS AD4. E o serviço hospitalar de referência, ele daria referência aos CAPS AD. Então, Maceió deveria ter, no mínimo, 2 unidades de referência especializadas em hospital geral para atender a essas pessoas que tivessem com essa necessidade. E também foi criados novos serviços residenciais terapêuticos, só que aí eles reduziram.
que as residências terapêuticas tipo 1, que era de 8, eles aumentaram para 10. E as tipo 2, eles mantiveram, reduziram de 12 para 10. Então, toda a residência terapêutica é com 10 residentes. Criaram também a equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental, ou seja, os antigos ambulatórios, porque na RAPS 2011 acabou-se com os ambulatórios. Na RAPS 2017, você cria uma equipe especializada para poder você vincular ela ao ambulatório. E ele recria a possibilidade de ter hospitais psiquiátricos especializados. E até tendo uma parceria com o Ministério da Justiça, criando recursos e incentivos para que isso aconteça. Uma coisa importante sobre isso é porque, eu vou concluir, é sobre a questão dos incentivos. Hoje, os incentivos que existem são para essas modalidades. E os incentivos de criação e de manutenção que existia, eles foram suspensos, tá? É muita coisa para falar, mas eu agradeço a oportunidade e espero que vocês tenham entendido o mais que possível, claro, que nunca fica bem claro no miudinho para o usuário e para o familiar, tá certo? Tranquilo? Deu certo? É porque é muita coisa para falar, muita coisa para falar. Agradecer as palavras do professor Fernando Fidelis, com muita maestria, e por ter um trabalho na psiquiatria há um bom tempo. A gente agradece a sua contribuição nesta audiência. Convidamos a gerente Joselita Monteiro para a palavra. Antes, doutora, eu gostaria de convidar para a mesa a doutora Micheline Tenório, da Procuradoria. Convido a fala o Luciano Tenório, do Conselho de Psicologia de Alagoas. Boa tarde. Eu quero agradecer o vereador doutor Valmir Gomes, por esse momento que estamos vivendo aqui. Agradecer aos profissionais que estão presentes aqui hoje, os usuários, a família. Agradecer a mesa. E eu queria falar que o Conselho de Psicologia está aqui hoje para demonstrar o apoio pela categoria, para a categoria. Nesse momento pandêmico que vivemos, né, que estamos saindo, que não necessariamente ele terminou, nós percebemos o valor da saúde mental para o indivíduo. Então não é algo que está sendo vivido só no município, mas a nível de Brasil. E a saúde mental clama por melhorias em alguns trabalhos, em alguns serviços. Então o Conselho está aqui hoje para marcar esse momento como o início de uma fiscalização, de um serviço mais adequado, talvez de ampliações para o serviço de psicologia, uma melhoria para a nossa categoria, que precisa tanto de uma certa atenção, para que possa assim atender ao público em geral, aos usuários, aos familiares, que tanto precisam da saúde mental. Então é com essa fala que eu declaro aqui hoje o nosso apoio para a saúde mental do município. Obrigado. Agradecer as palavras do Leonardo Tenório, representante do Conselho de Psicologia de Alagoas. Convido a fala a senhora Claudete Lins, do Fórum de Saúde Mental de Maceió. Boa tarde a todos, saudando também o Dr. Valmir, né? Agradecer por esse momento
importante aqui da saúde mental, né? Que a gente possa avançar, que enquanto militante da saúde mental, né? Aqui junto com os colegas do fórum, que uma grande maioria aqui participa do fórum, e quem não participa a gente já convida para nos acompanhar, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, porque estamos sempre levantando, né, a importância, né, como o doutor Fidelis e o doutor Leonardo já colocaram, né, a saúde mental, ela precisa ser realmente reverenciada no seu direito, né, porque há muitos anos atrás nós não tínhamos, né, essa oportunidade. Tínhamos a doença mental, o foco era manter as pessoas dentro, tratar, olhar só para a doença, né? E a luta antimanicomial, né? Trabalhadores, familiares, usuários, vêm lutando há mais de 40 anos para que a gente realmente possa ter esse direito, né? O direito à saúde mental. E como já foi falado aqui, saúde mental se faz no território, se faz no dia a dia da vida, porque a vida é, né, trabalho, educação, relações saudáveis, oportunidades de produção de vida, de lazer, né, de aconchego, de companheirismo. É isso que traz a saúde mental. Então, precisamos de todos esses serviços que o doutor Fidelis pôde fazer, né, esse resumo do que nós precisamos, e precisamos que os recursos do fechamento dos hospitais, né, conveniados aqui no nosso município, possam ser aplicados na saúde mental, porque realmente precisamos, no mínimo, de 5 CAPs de cada tipo desse. Precisamos de, no mínimo, 5 CAPs infanto-juvenis, precisamos, de, no mínimo, de 5 CAPs que tratem o transtorno mental. No mínimo, isso é mínimo, é realmente assim colocando abaixo, mas como a gente não tem nenhum, se a gente conseguir, né, 5 desses, a gente já pode avançar, e a gente pode realmente dizer que estamos tendo a oportunidade, né, de ter a saúde mental, porque só esse nome não basta, precisa que isso seja realmente garantido enquanto direito. Precisamos ter financiamento para que as pessoas, financiamento, articulação com a educação, né, com a oportunidade de moradia digna. Muitas pessoas ainda dentro do hospital, isso não é vida, trancar não é tratar. Essa frase, gente, ela é muito antiga, ela é lá da primeira conferência de saúde mental, né, há muitos anos atrás, mais de, sei lá, enfim, agora não vou lembrar exatamente a data. Mas essas frases que nós repetimos todos os dias, elas são antigas, né? E elas são fruto de uma luta que já foi avançada, mas que vem sendo, né, retroagida, ela vem sendo praticamente tirada todos os dias, né? E a gente escuta muitas pessoas falarem de um cansaço. Então, não é só na saúde mental que a gente tem esse cansaço, é na vida, né? Não é só as pessoas que têm, né, um sofrimento mental ou sofrem pela questão do uso abusivo de drogas que têm esse cansaço, mas todas as pessoas da saúde, todas as pessoas todas as pessoas do universo, desse planeta Terra hoje, lutam por isso. Né? Porque também não é só aqui no Brasil. Então, que a gente possa realmente avançar, porque a gente escuta isso muito. A gente faz as conferências, faz as audiências, a gente mobiliza, que não é fácil mobilizar as pessoas para estarem aqui. Então, já agradecer a cada usuário, a cada trabalhador, a cada familiar, né, que vem aqui junto conosco lutar por esse direito. Mas a gente precisa que esse direito seja realmente investido, concretizado, solidificado, porque há um cansaço muito grande, principalmente depois da pandemia, né, que abateu, né? Hoje a gente vê aí a privatização batendo a nossa porta, né,
tanta luta, tanto reconhecimento de que o SUS foi importante para a saúde de todos na pandemia, e a gente está vivenciando isso aqui, no nosso território, né? A privatização, os CAPs do município. Eu não sou trabalhadora do CAPs do município, eu sou do CAPs Casa Verde, do Estado, que ainda não é um CAPs habilitado, mas é um CAPs que funciona há 25 anos, não sei quanto tempo eu tenho, mas podem me dizer que eu encerro, tá? Mas a gente vê aí também o município passando agora por um desmonte grande, né? Profissionais sendo tirados de um dia para a noite. Já não basta a gente não ter concurso público, não ter a garantia, né, do trabalho com profissionais do serviço público, né? Mas a gente tem lá profissionais precarizados que também, né, mesmo que cheguem sem uma capacitação, aos poucos vão aprendendo, vão se apaixonando, vão se engajando nessa luta, e de repente tira também essa pessoa, vai colocar um outro que não entende nada de saúde mental. Assim como qualquer outra particularidade, como qualquer outra questão específica de saúde, a saúde mental também precisa de profissionais que entendam, né? Porque trabalhar com a depressão, com a psicose, com várias patologias que a gente trabalha, vários sofrimentos, né? Precisa realmente entender, porque senão a gente também não consegue fazer o nosso trabalho, né? Não é à toa que quando vem aqui, no caso fui eu, um profissional que é aplaudido. Por quê? Né? Porque é um profissional que é engajado. Eu, graças a Deus, sou funcionária pública, estou há muitos anos lá no Portugal Ramalho e depois agora, desde 2010, no CAPS Casa Verde, né? Mas conheço aqui N profissionais também do município que dão sua vida, né? E a gente precisa disso. Bom, eu acho que eu já fiz uma costura, acho que já até, não sei se passei do tempo. Enfim, muito obrigada. Agradecer as palavras da Claudete, muito concisa, muito serena e de forma muito brilhante. Antes de passar a palavra ao próximo orador, gostaríamos de registrar a presença de algumas lideranças de movimentos. Aguinaldo, que faz parte do nosso gabinete, mas é liderança no Bom Parto. Adriano Valois, da OAB. Adriana Valois, da OAB. Renato Dantas, Sereste, Secretaria Municipal de Saúde, e demais servidores estão presentes também. A Renilda dos Santos, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros. A presidenta do Sindicato dos Assistentes Sociais, Alessandra da Costa. O Sindiprev, Sindicato dos Previdenciários, na presença do Leonardo da Graça. É a idade, às vezes a gente troca as bolas. O gabinete da vereadora Teca Nelma, na presença do Magres Pequeno. Ouvido Ronaldo Cardoso, representando a OAB. Boa tarde, queria saudar o doutor Vilmar e a todos os presentes. Então, gente, vou pedir licença para tirar a máscara aqui. Eu falo baixo. Então, vamos delimitar, né? A saúde é um direito fundamental, né? Então, acho que a Constituição deixa isso bem claro. Mas a saúde, como a Constituição delimita, ela não se esvai no mero tratamento, mas sim na prevenção de doenças. E como pensar e conceber uma sociedade, né,
sem um devido tratamento à doença mental, sem um devido tratamento aos transtornos mentais. E assim a gente tem que começar a pensar, né, e a ponderar o quanto a ausência dos direitos fundamentais mínimos, os direitos sociais, a saúde, a educação, o saneamento básico, dentre outras condições, são condicionantes a transtornos mentais e afetam as populações mais vulneráveis em si. Então, dessa forma, nós temos que pensar, né, apesar desse mandamento constitucional de ser uma mera, por vezes, ser uma mera previsão legal ou constitucional, temos que começar a pensar em enfrentar a realidade. Eu acho que é de conhecimento notório que a OAB inspecionou o Hospital Portugal Ramalho e nesse confronto com a realidade a gente viu que o texto constitucional e as leis aqui apresentadas tão bem pelo doutor não se coadunam com a realidade. O que a gente conseguiu ver no Hospital Portugal Ramalho foi um total descaso. Eu vou pedir licença para ler aqui o nosso relatório e os encaminhamentos que apontam a ausência assim, do mínimo para tratar das pessoas que têm transtornos mentais. Então, lá no relatório, a gente aponta que não há qualquer coleta sobre os dados do paciente, né? Orientação sexual, raça, instrução das pessoas que estão lá. Não tem a quantidade também coletada do... Melhorou? Tá certo. Então... aproveitando então, voltando, não se há uma coleta do quantitativo de pessoas que são residentes lá, né, porque após 2 anos no Portugal Ramalho o paciente se torna residente e não há essa sistematização de dados, não se sabe exatamente quantas pessoas estão nessa condição lá, existem vazamentos, inundações por todo o chão, que também afetam os profissionais que lá atuam e os próprios pacientes, ocasionando quedas, acidentes, dentre outras situações. Também percebemos que não há assim, um trato no direito à educação daqueles pacientes que lá se encontram, há simplesmente atividades lúdicas e etc. E isso é um grande problema, né? A pessoa, por vezes, passa a vida lá sem ter acesso à educação, à instrução básica. E, então, a gente também tem que pensar socialmente, né? Em extinguir essa mentalidade, né, de instituição total, manicomial, punitivista, de acreditar que o enclausuramento resolve o problema, quando na verdade a ciência demonstra que a sociabilidade, a democratização dos acessos a esses locais que podem auxiliar as pessoas que passam por tratamento e as instituições a melhorarem, a rever periodicamente a sua atuação, visando individualizar e prestar o melhor atendimento possível ao paciente. E, por fim, cumpre também conclamar que é um dever da OAB, né, um dever constitucional da OAB e institucional, principalmente da Comissão de Direitos Humanos, atuar quando há violações de direitos fundamentais, de direito à saúde, dentre outras, a integridade física daqueles pacientes. Então, no caso de denúncia, havendo denúncias, reclamações, podem contar com a OAB. A OAB está à disposição para atuar, inspecionar e fazer os devidos encaminhamentos para que possamos mudar essa conjuntura da saúde mental, né, na sociedade como um todo. Agradeço. Agradecer as palavras do Ronaldo Cardoso, agradecer a presença da OAB na audiência. Registrar a presença da senhora Eliane, do MTST Alagoas. Convidar a vereadora Teca Nelma para a mesa. Convidamos a palavra a senhora Eliane Anselmo Santos, representando os usuários do CAPS. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, doutor Valmir. Eu sou Eliane, do CAP de Maceió, militante do Fórum de Saúde de Maceió, que também tem história de internação em hospital psiquiátrico. Sofri com violência, abuso de várias formas,
e posso afirmar que nesse período de internação não fui cuidada. Hoje sou acompanhada em um CAPS. Tenho meus dias definidos em conjunto com a equipe e com a melhor adequada e vou sozinha e volto para casa. Isso sim se chama autonomia. Respeito a minha pessoa de ir e vir. Eu tenho sido fortalecido nesse processo de autonomia e de ser cidadã na luta pelos meus direitos. E na luta pelos meus direitos, eu defendo que seja investido em mais. CAPS em Maceió, não é justo o sofrimento exclusivo das pessoas pela falta de passagem para poder ter acesso aos CAPs. Não é justo as pessoas saírem do vilagem para ir aos CAPs Sadi. Não é justo eu ter uma crise de ser levado para o Portugal Ramalho. Precisamos de CAPs 24 horas já, que atende às crises, que acolhe as pessoas para que não precise ser levada para o hospital psiquiátrico. Lembre-se, trancar não é tratar. Não é justo. Hoje, pessoas que estão bem poderiam ser encaminhadas para outros serviços. Não ter, por exemplo, o serviço que recebe. Precisamos de centro de convivência, que postos, entenda que os nossos cuidados têm que ser no território em que facilita esse acesso. Muito obrigado. Tomar água agora. Agradecer as palavras da Eliane Anselmo, mostrando a realidade, a sua vivência. E a gente passa a palavra agora à gerente de atenção psicossocial, senhora Joselita Monteiro. Gente, primeiramente, estou sendo ouvida? Tá tranquilo assim? Boa tarde a todas as pessoas presentes, né? Seguindo o protocolo mesmo da representatividade. Boa tarde a todas, todos e todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar e agradecer o convite que nos fora feito para estar aqui nesse importante diálogo com a representatividade das famílias, né, dos usuários, da atenção psicossocial, do que versa a saúde mental do nosso município. Né? Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Eliane, a usuária, né, que nos antecedeu na fala, e uma fala tão importante, né, cuja importância de imediato eu tiraria a minha fala e me reduziria, né, me contemplaria com a fala dela. Mas, por sorte, ouvi dos meus pais uma canção interpretada por Ivone Lara, em que diz, né, foram me chamar e alguém me avisou para pisar nesse chão devagarzinho. Embora não tenha incidência na luta propriamente dita da saúde mental, gostaria de me apresentar, talvez, Valmir, essa seja a primeira oportunidade ampla em que tenho a condição de falar e contextualizar o serviço que versa a saúde mental no nosso município, tendo em vista que estou nessa pasta apenas a partir do dia 31 de janeiro de 2022, muito recente, para a tamanha demanda que vocês sentem no dia a dia de vocês. Né? Então, sou Joselita Monteiro, como fui apresentada, assistente social, e apesar de não haver essa incidência, como foi muito bem colocado pela Claudete, penso que as novas chegadas não descruzam os caminhos daqueles que já contribuíram nesse longo processo, quando o novo vem para somar. Então, me coloco à disposição para somar na luta, que nos coloque a favor e no direcionamento do fortalecimento da rede de atenção psicossocial. E isso é mais sobre o que eu falo, mais sobre o que eu faço do que sobre o que eu falo. Então, na condição de gerente da atenção psicossocial, como eu disse nas conferências, né, nas etapas, né, que antecederam a 5ª Conferência Municipal, a gente contextualizou que vem fazendo o diagnóstico situacional da saúde mental, e penso que seja esse o momento da gente fazer a apresentação, mesmo porque, né, felizmente, ao finalizar esse diagnóstico situacional, a gente, por coincidência ou acaso do destino ou não, nós fomos convidados para esse momento. Então, penso que esse momento é um momento mais de ouvir, né, do que ele falar propriamente dita. Eu tenho muita sede e ansiedade de ouvir os usuários e as usuárias dos serviços,
porque penso que a mim, enquanto representação em torno da gerência da atenção psicossocial, não me cabe trazer coisas novas, né? Mas me cabe também aproveitar o que já está pronto, né, das gerências que nos antecederam, tendo em vista que a conjuntura, conforme, né, todos, acho que a gente parte de um consenso de que a saúde mental ela vem sendo absolutamente requisitada, principalmente a partir do contexto pandêmico, somado à crise sanitária. Então, penso ainda que eu gostaria também de registrar a presença das trabalhadoras dos CAPs. Isso nos fortalece no sentido de saber que não estou aqui sozinha. Gostaria de registrar a presença da GAP, de Jéssica e de Osana, Carla, que é representante, né, que é a gerente do SADI, cujos usuários estão sempre presentes. Também gostaria de saudar a Sandrinha, que está sempre, né, se fazendo presente, que tem uma representatividade, inclusive, né, levando as suas pautas de reivindicação junto à gerência de atenção psicossocial, que foi aceito pela Diretoria de Atenção à Saúde. Penso que a fala que me cabe aqui é mais de incorporação do que de determinação. Conforme vocês sabem, eu não tenho poder deliberativo, mas tenho poder, né, vamos dizer assim, entre aspas, de, incorporando as reivindicações históricas de vocês e também as do presente momento, porque as novas reivindicações, elas não substituem as reivindicações históricas, que possam nos fortalecer em relação ao que nos une nesse momento, que é o cuidado em liberdade, né? Claro que os espaços que nós estamos ocupando, né, infelizmente, nesse momento é diferente, né, mas que o controle social e a participação de vocês, com certeza, é determinante para que a gente possa avançar em torno dessa luta que nos une indistintamente. Então, eu vou tentar ser breve no sentido da contextualização, porque penso que trazer os dados relacionados à saúde mental seja extremamente importante para que, em posse deles, vocês consigam adensar a luta nesse controle social e na importância que versa a participação da sociedade, principalmente dos usuários e das usuárias, com autonomia, conforme a Eliane muito bem colocou. O fato de nós termos uma participação extremamente representativa dos usuários diz muito sobre o que é esse cuidado em liberdade. Fosse em outro momento, nós não estaríamos aqui, estaríamos enclausurados. Penso que, determinantemente, essa é a nossa luta, é a luta que, de certa forma, nos une, mas que aqui, do ponto de vista da gerência, nos cabe a operacionalização, que é isso que a gente vem fazendo, retomando aqui. Só para ficar claro para vocês, nós estamos fazendo as reuniões com os nossos gerentes, com os trabalhadores que conformam o Serviço da Saúde Mental de Maceió. A gente tem um diagnóstico, mas, infelizmente, a gente não tem dados, vereador. Que isso fique claro e que fique registrado a importância da gente ter dados, de modo que isso possa servir também de parâmetro para que a gente possa estar solicitando, né, estar enfileirado na luta por direitos que possam coagular no fortalecimento, ou resultar, melhor dizendo, no ainda maior fortalecimento da RAPS. Então, o contexto, como eu falei, de crise sanitária, né, ocasionada principalmente pela Covid, é importante a gente registrar que Maceió tem um detalhe diferente dos outros espaços que passam pelo contexto de crise sanitária, que se relaciona com a subsidência do solo, agravada pela Braskem, a mineradora, que efetiva a realocação involuntária de famílias, e isso, de certa forma, determina muitas vezes o serviço e a procura por saúde mental, e me estranha a gente não ter alguém representando a Braskem, de modo que possa responder e ser responsabilizado nesse processo, ao passo que registro a importância da gente ter essa responsabilidade, de forma que os CAPs que estão, né, que perpassam a essa subsidência, a realocação dos 4 bairros que foram afetados, tenham uma resposta também dessa mineradora, né, que agrava e muito os nossos serviços. Em posse disso, sim, eu penso que a gente vai avançar, porque o doutor já trouxe uma contextualização extremamente importante em relação ao que está previsto na lei e ao que a gente tem no município de Maceió, né? Vocês estão vivenciando no dia a dia aquilo que já foi colocado aqui, né? Eu não vou me repetir para não demorar mais, porque eu penso que o compromisso é ouvir vocês mais do que a gente se repetir no que já foi dito. A gente parte dessa consolidação do que nos diz a lei, e a operacionalização, o que está, de certa forma, limitando os nossos serviços, né? Então, só para fazer menção à Lei 10.216, que consolida essa lei da reforma psiquiátrica, e, em consequência disso, como isso se expressa no nosso município, né? Vocês compreendem que a gente tem apenas 5 CAPs, a nossa rede de atenção psicossocial, ela é conformada pela composição da RAPS,
que é a atenção básica em saúde, atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, as estratégias de desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial. Do ponto de vista da cidade de Maceió, a RAPS ela se expressa nos 5 CAPs, CAPs 2, CAPs do tipo 2 e 3, em que só temos um, né, este 24 horas, que se soma ao CAPS AD. Né? Então, CAPS 2, Rostan Silvestre, CAPS 2 também, Sadir Carvalho, CAPS 2, Noraci Pedrosa, CAPS AD 3, que é o CAPS 24 horas, e o CAPSI, Luiz da Rocha Cerqueira. Ainda que conforma a rede de atenção psicossocial, somando-se, né, a esses que eu já citei, ao Núcleo de Cultura e Reabilitação Psicossocial, que é essa determinação dessa consolidação da RAPS, e os serviços residenciais terapêuticos, conhecido também como as residências terapêuticas. Aqui, para a gente, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou deixar, obviamente, o espaço aberto para que, tendo a possibilidade, a gente vai responder os questionamentos dos senhores e das senhoras. Além disso, que versa o nosso trabalho da rede de atenção psicossocial, a comissão de avaliação e tratamento, que aqueles que estão mais, que estão ali mais próximos à realidade do CAPS AD, conseguem compreender a funcionalidade do que foi, da importância, mesmo entendendo os limites dessa comissão de avaliação de tratamento, que prevê a internação involuntária, que existem muitos questionamentos, conforme já foi colocado aqui, e penso que são questionamentos que precisam ser reforçados no que versa a questão das internações involuntárias, mas que também faz parte da interface, vamos dizer assim, da gerência de atenção psicossocial. E que, enfim, eu ia fazer algo, mas, enfim, acho que a gente coloca para a questão do debate mesmo. Tá? Eu estou ansiosa para ouvir vocês, E aí, ainda os outros dispositivos, os hospitais, que é a Casa de Saúde e Clínica de Repouso Ulisses Pernambucana, que, em virtude, volto a repetir, dessa subsidência do solo, vem passando também por questões muito próprias relacionadas à exigência da saúde mental, e como a gente vem tendo também traves, não só a nível de Maceió, principalmente a nível de Maceió, mas que a gente vem nessa articulação também com a representação do Estado. O Hospital Escola Portugal Ramalho, que inclusive vem seguindo nas tratativas junto à Braskem, de modo a responsabilizar essa instituição pelos usuários que lá estão e que precisam da realocação e do cuidado que está lá, que eles vêm tendo no próprio Portugal Ramalho, mas que, em virtude da necessidade dessa realocação, vem sendo, de certa forma, negligenciado. O Hospital Geral Professor Ibigato, que também atende de maneira emergencial os pacientes com transtorno mental. É o apontamento dos fatores estruturais dos CAPs, e aqui a gente entra precisamente no diagnóstico, que esse diagnóstico não foi uma leitura minha, é uma leitura das profissionais, nas quais a gente teve esse constante diálogo desde fevereiro, quando a gente passou a visitar os CAPs e fazer essa leitura da realidade. Então, no olhar das gerentes e que é consolidado pela Gerência de Atenção Psicossocial, os principais fatores estruturais dos CAPs, que versam, que falam sobre as suas dificuldades, é que todos os CAPs, todas as unidades necessitam de reparos e reformas, uma vez que apresentam problemas estruturais com infiltrações e mesmo falta de estruturas na sala de atendimento, banheiros, etc. A gente tem notícia de que algumas unidades, inclusive, estão suspendendo o serviço, tendo em vista esse período de chuva, o que é muito ruim, de modo geral, para o serviço, a gente parar por uma questão estrutural que pode e deve ser resolvida. É o CAPS AD, que se encontra em área de monitoramento em razão da subsidência do solo resultante da exploração da salgema pela Braskem, conforme eu citei. A estrutura precária desse CAPS tem se tornado motivo de reivindicação pelos profissionais e usuários, estas, inclusive, reafirmadas na plenária final da 5ª Conferência Municipal de Maceió, e tais demandas têm sido acompanhadas pela Gerência de Atenção Psicossocial e também pela Diretoria de Atenção à Saúde, tendo em vista que a nossa passagem pela Gerência de Atenção Psicossocial não se dá apenas para responder as questões estruturais. A doutora Micheline consegue compreender muito bem o quanto de demandas vêm e que se tornam processos judiciais que a gerência precisa responder, e a gente tem dispositivos extremamente limitados. Por isso, mais uma vez, um reforço desse apontamento, a importância da gente reafirmar, mesmo sendo obviedade, e principalmente porque vocês estão sentindo isso no dia a dia de vocês. Então, ainda quanto aos apontamentos dos fatores estruturais, o CAPS-ADI, que se encontra em localização de difícil acesso, dada a mudança desses bairros, da realocação involuntária de que falei, e como isso abarca principalmente o 4º distrito.
a baixa quantidade de dispositivos, levando em consideração o aumento das demandas, né, conforme também me antecedeu, né, o professor, quando fala na população e o número reduzido de CAPs, né, a realidade que nós temos para a realidade ideal. Então, de acordo com a portaria, consolidação número 3, de 3.088 de 2011, que preconiza a implantação de CAPs a 150 mil habitantes, CAPs AD3 também a 150 mil habitantes, e o CAPSI a cada 70 mil habitantes. Né? Então, vocês veem que para uma população elevada, esse número de 5 CAPs, indiscutivelmente, né, não atende à realidade, né, de todas as pessoas que precisam desse cuidado em liberdade. Ainda nesses processos abertos, então, enquanto gerência, eu devo reforçar aqui esse material a gente já disponibiliza, né, de modo que possa servir, de algum modo, como ponto de partida para a leitura dessa realidade, para esse diagnóstico, para a gente compreender aonde a gente quer chegar. Eu devo dizer que esse diagnóstico situacional está sendo apresentado à Diretoria de Atenção à Saúde, os representantes da Prefeitura estão nos consultando para ir diretamente às unidades, para, de certa forma, essa leitura, esse diagnóstico ser contemplado na realização desses serviços relacionados a essas unidades de atenção psicossocial. Então, nós temos 4 processos que estão em andamento. Um, infelizmente, foi cancelado antes da gente chegar a esta gerência, e aí a gente está fazendo análise com a Osana, né, que talvez, né, fale aqui sobre esse esforço que ela está fazendo enquanto técnica da Gerência de Atenção Psicossocial para resgatar essa construção do CAPS 3. Então, há processos abertos para a construção do CAPSI, que é o CAPS Infanto Juvenil, e também a construção do CAPS AD. Né? Principalmente, dada a realocação dessa comunidade, muitas pessoas estão localizadas na parte alta da cidade, parte alta esta, que não tem serviços, né, de atenção à saúde mental, vale dizer, né, vale ressaltar. Então, a contextualização dos serviços de principais necessidades, aqui é uma demanda que é apontada pelas gerentes e que, muito provavelmente, tem um reforço de vocês na condição de usuários e usuárias, que é a necessidade de ampliação da rede, a necessidade de manutenção da estrutura física, a garantia de abastecimento e medicações, garantia de abastecimento de materiais para as oficinas, disponibilização de transporte, ônibus ou van para as atividades externas, implantação de serviços 24 horas, implantação do CAPS por distrito sanitário, implantação dos centros de convivência. Né? Isso amplamente reforçado pela Manuela, que é a terapeuta ocupacional do CAPS Noraci. Não sei se ela está aqui. Né? Essa leitura, muito obrigada, Manu. Até essa leitura que acabei de fazer, adveio, né, da sua importante contribuição no nosso diagnóstico situacional, seu e de Rita. E ainda, né, e para finalizar, a articulação com os representantes do SAMU para a garantia dos resgates das pessoas em emergência psiquiátrica, a capacitação e sensibilização dos profissionais da assistência social sobre o cuidado da pessoa com transtorno mental, fornecimento de alimentação adequada com a qualidade, quantidade e variedade, considerando os hábitos alimentares regionais e principalmente que esteja seguro do ponto de vista sanitário. Essa é uma conquista que eu também atribuo a vocês. Né? Infelizmente, vereador, a gente passou, né, um tempo significativo com um fornecimento extremamente precário e, dada a luta e a organização dos usuários, incorporada pela Gerência de Atenção Psicossocial, o restaurante foi substituído, é o que me parece, esse problema parece-me estar resolvido. Né? O que a gente vibra e parabeniza mais uma vez esse protagonismo dos usuários e das usuárias, mediados também pelo papel importante dos profissionais que estão sempre fomentando e estimulando essa participação coletiva. Bem, penso que não é uma posição confortável estar aqui, né, tendo em vista que a gente entende que, enquanto gerência, existem muitas tratativas e poucos avanços, mas eu ouso trazer a Nise da Silveira para o final da minha fala, quando ela traz o que vocês compreendem no dia a dia, porque, com certeza, a Nise da Silveira, a sua compreensão em torno da saúde mental é extremamente motivadora para a gente não abraçar a desistência como possibilidade, quando Nise diz: para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Volto a repetir que pisando nesse chão devagarzinho, sendo, talvez,
uma pessoa estranha ao universo da saúde mental, mas não estranha ao universo da luta por direitos sociais, tendo em vista que, historicamente, tenho me inserido desde estudante na luta por uma sociedade justa, igualitária e radicalmente democrática. E é com isso que eu estou aqui, para mais ouvir do que falar e, de certa forma, me esforçar e me comprometer de modo que a nossa gerência de atenção psicossocial possa ser um pouco a caixa de ressonância entre a sociedade civil e aqueles que, de certa forma, detêm o poder. Mais uma vez, eu agradeço, vereador, a oportunidade e, principalmente, aos usuários, né, e ao Fórum de Saúde Mental, que, porventura, tenha citado a importância da gerência ser ouvida nesse momento. Muito obrigada. Agradecer, assim, carinhosamente a assistente social e gerente da atenção psicossocial do município de Maceió, Joselita Monteiro, por estar aqui com a gente, Joselita. A gente fica muito feliz com a sua presença, demonstrando o seu compromisso em fazer esse diálogo, né? A gente só constrói uma sociedade saudável, né, com o diálogo, e você dá esse exemplo aqui para nós. A gente quer registrar a presença da doutora Paula Vilhena, médica psiquiatra do CAPS da Horaci Pedrosa. A gente tem um rito na casa que, após as exposições das pessoas da mesa, a gente cede a palavra à população. E os parlamentares ficam para após a fala. Doutora Micheline, gostaria de falar agora ou após a fala? Bom, certo. Então a gente agradece a compreensão e a sensibilidade da doutora Micheline, sempre assim, sempre. E a gente vai passar a palavra à população. Primeiro inscrito, Josileide Carvalho dos Santos. Boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa do Valmir e sua equipe, que providenciou tudo para que isso tudo pudesse acontecer. E dou parabéns a todos que estão aqui, que não foram covardes de se omitir de vir hoje. Não é? Tiveram a coragem de estar aqui. Isso é muito importante. Parabéns a todos. E quero dizer que quem é da luta antimanicomial é, antes de tudo, um guerreiro. É uma pessoa que tem empatia, que sente a dor do outro, né? Porque só quem é encarcerado é que sabe como é ruim, né? Ficar ali dias e dias preso, sem saber direito nem qual é o dia da semana. Então, as pessoas que passaram por isso, os profissionais que têm empatia de ver a dor do outro, se transformam em lutadores da luta antimanicomial. É orgulho ser da luta antimanicomial, não é? De não tratar as pessoas como coisa, como dinheiro, né? É por isso que a gente rebate tanto como é que alguém pode querer que uma pessoa passe 1 ano preso. Nem no melhor hotel do mundo isso presta. Nem no melhor hotel você sendo atendido com caviar todos os dias isso presta. A pessoa ser tirada do direito dela de ir e vir, né? De decidir a vida dela, de saber como é que está a família dela. É um absurdo as pessoas que defendem esse tipo de atendimento. Tá certo? Então, ser da luta antimanicomial é defender a cidadania. Quem não faz isso está na contramão da liberdade. Porque qualquer pessoa, jogando praga mesmo, qualquer pessoa pode surtar e ficar louco. Tá certo? Ninguém está livre disso, não. Para defender que o outro fique preso. Tá certo? Encarcerado. Ninguém está livre disso. Ninguém tem que ter vergonha nenhuma de dizer que é da luta antimanicomial. Jamais. A gente tem que ter orgulho disso. Tá? Eu nasci numa família de esquizofrênico e não tenho vergonha de dizer isso. Ninguém tem vergonha de dizer que já passou pelo hospital psiquiátrico, não. Quem passou pelo hospital psiquiátrico, que está vivo, é um guerreiro, é um sobrevivente. Tá certo? Tem que gritar isso para todo mundo.
A gente tem que ajudar quem está precisando, quem está lá, como a gente passa nos CAPs, no meio da rua, esperando por uma comida. Aquilo ali é indignidade, Micheline. Ele viu comigo. Absurdo a pessoa chegar às 6 horas da manhã, esperar um café de 10 horas, sem ter atendimento, sem ter um banho, sem ter terapia nenhuma. Eu fico indignada com aquilo. Tá certo? Então a gente está se unindo com o pessoal da OAB dos Direitos Humanos por isso. Se o controle social é pouco do município e do Estado, a OAB, os direitos humanos, vai nos dar a oportunidade e o apoio que a gente precisa para poder fazer valer os nossos direitos. Chega de ficar mendigando, pedindo por favor. A gente não precisa disso, tá certo? Em cima disso, eu solicito que a Comissão de Saúde Mental, tanto do município de Maceió como do Estado, volte a funcionar com a AB dentro. Os direitos humanos dentro. A gente não pode esperar 1 ano, 2 anos para ir na Ulisses, para ir no Portugal Ramalho, para ir no Hospital de Arapiraca, não está errado. Eles têm dinheiro do SUS, o dinheiro do SUS é do nosso bolso, ninguém está pedindo favor. Tá certo? Então a OAB vai ser muito importante e a gente deve funcionar dentro do Conselho Municipal de Maceió, com a Comissão de Saúde Mental aberta, com a OAB lá dentro, com a comissão aqui da Câmara, dos deputados, para poder a gente fazer valer os direitos humanos na saúde mental, não só das unidades de saúde, mas do SUS como um todo. Porque político está aí no poder porque a gente deu voto para ele. A gente tira. Tem eleição a cada 4 anos. Quem não prestar, a gente tira. Chega de estar votando e quem não respeita a gente, e quem não atende a gente, quem fica fazendo descaso com o sofrimento das pessoas. Então eu peço que vocês não se acovardem. Não deixem de ir para as reuniões do Conselho Gestor e arrumem jeito para ir na reunião do Conselho Municipal e do Conselho Estadual. Tirar aquelas pessoas que estão lá tanto ano, porque não tem pessoas capacitadas para serem conselheiros? Tem sim. Vamos se organizar. É isso. Terceiras palavras da Josileide. E o próximo inscrito é Aguinaldo.